Fala pessoal, beleza? Esse é o episódio de número 29 da DCcast, um podcast da Dinamismo Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é colaboração estratégica. Como montar um time temporário para um projeto que vai exigir várias áreas de especialidade. Nem sempre a gente vai ter todas as habilidades para um projeto, então a gente precisa entender quais são esses desafios e ter sabedoria na hora de montar um time multidisciplinar. É importante que você encare essa tarefa como se fosse um quebra-cabeça, que você precisasse juntar aquelas peças e entender quais realmente se encaixam, quais realmente dão certo. Às vezes não há esse encaixe e isso é importante se você se atentar a esses detalhes. Então bora lá. Sabe aquele amigo da escola que você fazia dupla e no final você acabava fazendo trabalho sozinho? Esse é o tipo de parceiro que você deve deixar de fora dos seus projetos. Foca em pessoas que possam somar com algumas habilidades que você não domina ou que você domina pouco. Que tipo de habilidades seriam essas? Essa é a primeira pergunta antes de começar a pensar no seu time. Que tipo de projeto eu vou precisar de um time com habilidades diferentes? Mesmo sendo identidade visual, em alguns projetos você pode precisar de um naming, de um motion, de ilustrações, de branding. Sabendo que a identidade visual também faz parte de uma das etapas do branding, mas eu estou falando do branding em geral. Se você trabalha só com identidade visual, é importante em alguns projetos que você tenha alguém com especialidade mais ampla no branding de forma mais geral, de áreas que você não tem domínio. Então, montar um time com habilidades diferentes exigem alguns cuidados. As habilidades elas são importantes, mas não é o fator determinante na hora de você fechar um time. Como identificar essas qualidades no time ideal para um projeto? Bom, se tem algo que eu não gosto é depender de alguém irresponsável com prazos. Você divide o projeto em etapas, é cada etapa que cada um vai cuidar, você cumpre a sua etapa antes do prazo e acaba esperando terminarem a etapa deles. Aí, o que acontece? Eles atrasam. Como você está na frente do projeto, você se torna um irresponsável e essa é a credibilidade que está em jogo, a sua credibilidade está em jogo. O ideal é fazer um briefing em uma reunião para conseguir entender e conseguir estudar cada possível parceiro. E o que a gente deve conversar nessa reunião? São esses pontos que a gente vai falar agora. Primeiro ponto, histórico de projetos. Compromisso e palavra é tudo para mim. E sem dúvida é um assunto que vale a pena você conversar com seu possível parceiro. Pergunte se ele conseguiu cumprir os prazos dos últimos projetos que ele acabou fazendo e caso ele tenha atrasado, como que ele resolveu essa situação. E se ele tem o costume de entregar antes do prazo, melhor ainda, porque sobra um bom tempo ainda para fazer aqueles refinamentos antes de apresentar para o nosso cliente. Segundo, proatividade. Ter iniciativa na hora de resolver problemas é uma qualidade e tanto. E se você tem um parceiro que está sempre esperando você dizer o que fazer, isso é um sinal de que o profissional é mediano. Profissionais acima da média estão sempre pensando à frente, no próximo passo, oferecendo soluções diferentes para o mesmo problema. Então é muito importante que você escolha pessoas que tenham aquele hábito de tomar iniciativa, de tomar frente do projeto quando precisa, de dar ideias, sem que você precise ficar o tempo inteiro estimulando ou perguntando o que a pessoa acha daquele projeto, o que a pessoa acha daquela solução. Então é muito importante que você encontre uma pessoa que tenha também iniciativa. Item 3. Trabalho em equipe. Uma equipe tem pensamentos diferentes e tem pessoas que não estão prontas para essa conversa. Então, pergunte se ele já teve experiência com trabalho em equipe e se ele sabe lidar com opiniões diferentes dentro de um projeto. Pessoal, pensamentos diferentes tendem a deixar o projeto mais rico. Existem pontos de vista que você pode não ter se atentado e a outra pessoa sim. O problema é quando uma pessoa guarda as ideias somente para ela e não quer compartilhar, porque às vezes quer o mérito só para si daquela ideia e não para o time. Tem pessoas que querem realmente tudo só para si, isso é horrível, né? Porque acaba prejudicando demais o projeto como um todo e poderia ficar bem melhor com a soma daquelas ideias. Então, se a pessoa não tem essa habilidade de trabalhar em equipe, é melhor deixar ela de lado, por melhor profissional que ela seja. Item 4. Pensamento inovador. Analise o portfólio do possível parceiro, seja de naming, de motion, de branding. Isso pode ser um fator determinante para saber se ele tem um pensamento mais conservador, ou seja, dentro da média, faz o que precisa ser feito sem nada demais, ou se ele busca inovar nas ideias, ou seja, um pensamento mais fora da caixa. Isso pode ser um baita diferencial na próxima peça do seu quebra-cabeça. Item 5. Facilidade em se adaptar a diferentes tipos de projetos. Sabe aquele profissional coringa que não faz só projetos de tecnologia, mas também de alimentos, de moda, de fitness? Ele adapta o seu estilo com base no tipo de projeto. Esse é um ótimo perfil de parceiro porque ele não só
se limita a um segmento, mas ele procura atender a diversos tipos de clientes e adaptar o seu estilo para conseguir resolver de forma criativa qualquer problema que coloquem na mesa. Então, não procure profissionais engessados, procure profissionais que se adaptam e executam soluções. Item 6. Comunicação direta. Essa é uma qualidade que não dá para deixar de fora também. Comunicação é tudo, em qualquer lugar, no trabalho, em casa, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Pergunte se ele é sincero com feedbacks ou se ele prefere não falar o que pensa para se preservar, para se reservar. A comunicação é o pilar de qualquer projeto. Se eu não falo o que eu quero, a equipe não vai entender o que é para fazer. Se a equipe não pergunta quando tem dúvidas, eu vou achar que está tudo certo e se ninguém se comunica, a tendência é que o projeto não tem conexão com nada. Ou seja, o projeto ele não vai ter conexão com nada, nem com o briefing, nem com o público do cliente, nem com as ideias iniciais. Eu tenho costume de dizer o seguinte: se algo me incomoda, eu falo. Se eu não estou entendendo algo, eu pergunto. Se algo não ficou bom, eu procuro pensar em uma crítica construtiva, não só dizendo que não gostei, mas primeiro elogiando o projeto, as qualidades que me agradaram e depois eu acabo sugerindo algumas mudanças. Mas, Guido, se eu não gostar de nada, aí você vai precisar bater o briefing primeiro. Houve uma conversa assertiva antes do início do projeto? As entregas foram feitas por partes para irem validando essas etapas que estão sendo seguidas? Comunicação é tudo. Sétimo item, feedback. Deixei esse por último porque o feedback é algo que pode te deixar para cima ou para baixo, não tem meio termo. Ou você sabe lidar ou não sabe. Então pergunte como ele lidar com feedbacks positivos e negativos. Nem sempre a gente acerta de primeira, então é muito importante saber essa pessoa, caso tenha algum projeto rejeitado, como que ela lidar com essa situação. Dependendo da resposta, você já vai saber se vale a pena ter na equipe ou não. E não esqueça de perguntar qual foi a última vez que ele teve um projeto rejeitado e como foi que resolveu também essa situação. Essa é uma boa métrica para você ter antes de puxar mais essa peça para o seu quebra-cabeça. No total, eu levo em consideração 7 tópicos, são simples e objetivos e já conseguem me dar um panorama geral do perfil do possível parceiro. Mas e aí, conta para mim nos comentários se você já montou algum time, quais pepinos teve por não ter feito essa mini entrevista para analisar o perfil do seu parceiro. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo design. Vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.